E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, duas materinhas para você ficar bem informado. Graças a Deus, aquela velha história. Quanto menos matérias nós temos para gravar, sinal que o Japão tá andando melhorzinho, tá? Como é que fala assim? Menos burradas para a gente poder relatar. Então, no caso dessa matéria, vai ficar o quê? Duas matérias mais uma atualização. Então, a atualização eu vou fazer assim de cabeça, coisa rápida. Então, de pauta. Inflação no Japão subiu 2,7%. Já para você ter uma ideia, tá? E o governo passou a perna na oposição. Pois é, né? Porque a oposição ela queria um reajuste na parte do imposto de renda ali para fazer abatimentos de 1.780.000. O governo passou a perna neles porque aconteceu várias coisas, né, com a oposição, e nisso o governo aprovou, tá, para 1.230.000. Ficou muito abaixo do que a oposição quer. Aí é aquela velha história. O governo já está aprovando isso já para entrar no ano que vem. Só que a oposição ela tem o poder de vetar isso aí. Vetar como? Ela não aprovar no Senado, na Câmara ali dos vereadores, parlamentares, não aprovar a lei. Tá? Então nós vamos ver como é que isso vai se dar. Porque isso vai dar uma jogada política, porque vai ficar aquela velha história. Se eles não aprovarem, o governo pode falar: ah, eles estão jogando contra o povo, que eles não quiseram aprovar. Então, só que aí a oposição pode falar: só que nós pedimos tanto, você não quis dar tanto para o povo, você só está dando mixaria. Então já dá para você ter uma ideia que vai virar um cabo de guerra, tá? Mas de qualquer maneira, se a oposição ela manter o pé ali, for forte, ela consegue, como é que se fala assim, pleitear melhor. Porque tanto que o Tamaki ele queria pelo menos 1,5 milhão para 1,5 milhão. 1.230.000 ficou muito abaixo até do que ele queria, porque a ideia inicial era 1.780.000. Porque quando houve as eleições aqui no Japão, a oposição ela fez promessas de campanha de 1.780.000. Então, se eles não chegarem perto disso, vai ficar feio para a oposição. Tá? Então já dá para você ter uma ideia como é que a confusão tá. E vamos começar aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá? Atualização. Saíram duas matérias que eu não vou ler aqui, são duas matérias até grandes. Mas é só como é que fala, no caso dessas duas matérias, que saíram uma da Rússia e uma da China. Ambas em estado de guerra. Tá? Por que em estado de guerra? Porque a China ali já falando em invasão de Taiwan, tá? Naquele relatório que os Estados Unidos soltou sobre o aumento das ogivas nucleares chinesas. Então, no meio do relatório, tá falando que em caso de perda da guerra de Taiwan, da invasão de Taiwan ali, se ele, no caso de perda ali, se eles sentirem que eles estão, como é que fala assim, em risco, eles vão usar arma nuclear. Isso no caso da China. Tá? No caso da Rússia, eles soltaram um relatório também, falando que o Putin, né, ele tinha aprovado, né, a redução da fiscalização das armas nucleares, e que se eles acharem, independentemente do que como é que fala assim, o Ocidente, a ONU ou como é que fala, outro órgão parecido, independente do que seja, eles vão usar arma nuclear. Então já está gerando essa narrativa para o lado de cá, do uso da arma nuclear. Então o negócio está ficando tenso para o lado de cá, está ficando tenso. Então para você que mora aqui no Japão, tá? Ou algum outro país da Ásia que assiste o canal, ou está ligado nas notícias, fique atento. Já começa a juntar seu dinheirinho. Pelo menos ter o dinheiro da passagem juntado. Porque se der qualquer coisa, corra. Porque uma guerra nuclear é diferente. Tá? Então, de uma guerra convencional.
Para quem, como é que se diz, estuda história, sabe do que eu estou falando. E quem não estuda deveria estudar um pouco. Por quê? Se pegar os relatos de Hiroshima e Nagasaki, você vê que foram um regaço. Tá? Se você pegar a guerra do Vietnã, japonês, mas não teve guerra, não teve arma nuclear assim, mas teve arma química. Eles usaram muita arma química no Vietnã. Os Estados Unidos usou muita arma química no Vietnã. Tanto que uma das fotos mais icônicas que tem, historicamente falando, foi de uma menininha correndo pelada na estrada, depois de uma bomba de napalm. O troço é tenso. Tá? Tanto que essa foto, se eu não estou enganado, ela ficou icônica no década de 80 e 90. Tá? Princípio de 2000 ainda se falava disso. Depois sumiu. Tá? Simplesmente abafaram o caso. Mas aparecia muito. Né? Então, antigamente tinha muito esse tipo de coisa. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Tá? Quem estudou histórica, viu, acompanhou essa parte, viu que o troço é meio complicado. Tá? Então nesse ponto é que eu peço para você, não deixe, não pague para ver. Começou a dar buzuzu de guerra nuclear, como é que se fala assim, se entrou em estado de guerra, realmente o pau tá comendo, e você vê que alguma coisa pode estar aparecendo, corra daqui, vá pro Brasil, porque o troço vai ficar complicado, tá? Com esses dois relatórios, tá, que saíram. Então, mas vamos aqui às matérias. Vou começar pela inflação. Tá? Os preços básicos ao consumidor do Japão, o famoso IPC, tá? Subiram 2,7% em novembro, em relação ao ano anterior, com um ritmo de aumento se expandindo pela primeira vez em 3 meses, em meio à redução dos subsídios governamentais por conta de serviços públicos e aumentos do arroz mais alto, informou o Ministério de Assuntos Internos. Então quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eu falei muito do arroz antes de dar esse aumento. Eu falei que ia dar. Olha, vai dar o aumento no arroz, se preparem, façam estoque que vai dar esse tipo de coisa. Dito e feito, e deu. O BOJ, ele não deu o aumento que deveria ter dado, né, na taxa de juros. O que eu falei no vídeo passado? Queria ter aumento. Falei? Você vê que o dólar chegou a 157 no Japão. E vai parar por aí? Não, não vai. Você pode ter certeza que não vai. Tá? Então é aquela velha história. Eu faço certas previsões que elas vão acontecendo. Não é que eu seja mandiná, como é que se diz, mas é que acontece certos números, certos, como é que se fala assim, ações de mercado que já indicam esse caminho. Por isso que eu peço para as pessoas, estudem educação financeira que vocês vão conseguir fazer o mesmo tipo de previsão que eu faço. Então, para quem faz investimentos, isso é bacana pra caramba. Tá? Isso vai fazer a pessoa ganhar um dinheiro ali muito disparado na frente dos outros. Uma vez me perguntaram, japonês, mas por que você não tem... Você fala de investimento, faz investimento, mas por que você não tem grana? Porque eu não tenho grana para investir, pô. É por causa disso. Se eu tivesse grana para investir, minha situação estaria bem melhor. Por que eu não tenho grana para investir? Porque eu tenho problema de hérnia. Eu tenho um problema de hérnia muito sério. Então eu não consigo arrumar emprego assim que eu consiga ficar em pé. E ninguém vai dar um emprego para um cara ficar sentado. Entende? Então, para mim, minha situação é meio complicada, né? Mas vida que se segue. Então, continua. Então, o único, como é que fala assim, ganha-pão que eu tenho, assim, que entra pingado, é aqui do YouTube. Então, o que entra picadinho do YouTube é o que vai, como é que fala assim, eu vou usando para investimentos. Por isso que eu peço ajuda para as pessoas. Quem puder se inscrever no canal como membro, ou fazer uma doação via Valeu Demais ali, né? Ou Superchat quando tem as lives, isso me ajuda pra caramba, tá? Porque eu não tenho outra fonte de renda. Aí dependo 100% da minha esposa, né? Nesse caso do trabalho dela. Por isso que eu procuro administrar o máximo possível a casa, sempre com o aval dela, né? Mostrando os passos que eu sempre faço, pra gente ir seguindo sem ter grandes dores de cabeça na parte financeira. Mas continuando aqui. A subida do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, excluindo alimentos frescos voláteis, seguiu um ganho de 2,3%
em relação a outubro e um aumento de 2,4% em relação a setembro. Então você vê que ele vem escalando. Tá? Só que, deixa eu só terminar aqui para fazer pontuar. A taxa da inflação permaneceu igual ou acima da meta de 2% do Banco do Japão desde abril de 2022. Agora só pontuar. Esses 2%, 2%, 2% que foi vindo, tá? Não é que subiu, zerou, não. É igual juros sobre juros, é 2% sobre 2% sobre 2%. Por que você acha que o arroz está cada vez mais caro? Outras coisas estão cada vez mais caras por causa desse tipo de escalada, porque ele não zera. Então nessa brincadeira, se você for ver aqui, nós já temos 6,7% de aumento. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa é tensa pra caramba. Tá? O IPC, que mostra as tendências, ou o índice de preço ao consumidor, tá? Que mostra as tendências subjacentes de preços, que exclui a energia e alimentos frescos, subiu 2,4%, acelerando em relação ao aumento de 2,3% do mês anterior. Então subiu. Então você vê que de um mês para o outro houve uma subida também. Masahiro Ichikawa, estrategista-chefe do mercado do Sumitomo Mitsui, né, de Asset Management, disse que o crescimento do IPC principal em novembro dificilmente levará o BOJ a mudar sua visão sobre a economia, já que foi atribuído principalmente à redução dos subsídios de energia. O Banco Central japonês decidiu, tá, eu trouxe aqui em primeira mão quando saiu o saiu a decisão do BOJ, gravei um vídeo logo em seguida para postar logo, tá, ali, para as pessoas já ficarem sabendo da coisa. Manter sua taxa de juros inalterada em torno de 0,25%, dizendo que quer analisar mais dados de salários e aquele problema do Trump. Tá? Ichikawa acredita que o próximo aumento da taxa pode ocorrer já em janeiro. Não é o que o Ueda transpareceu. O Ueda transpareceu que ele não está com pressa de dar esse aumento, tanto que por causa disso o dólar subiu aqui no Japão. Tá? Por causa desse tipo de coisa. Porque o Ueda está especulando muito e fazendo pouco. É aquela velha história. Se o governo fala que a inflação está em 2, vou te dar um grande exemplo dessa matéria. Vocês viram que só nos 3 meses passados, juntando com novembro, deu 6%. Quase 7% de aumento. Tá? Só que você vê que o governo ele anuncia, para esse mês foi 2. Então por isso que eu falo, se o governo ele anuncia que está em 2 a inflação, você pode ter certeza que está o triplo. Porque eu acabei de te provar por A mais B, que ele veio subindo 2, 2, 2 em 3 meses. Então já está em 6. Isso fazendo conta redonda. Então ele fala assim, subiu 2 em novembro, beleza. E os outros meses passados, não conta? E é isso que as pessoas não levam em conta. É igual o dólar no Brasil. Chegou a 6,30. Aí muita gente fica tirando chacota com esse tipo de coisa. Mas isso é muito sério. Por quê? Muitas das coisas que o Brasil compra é a base de dólar. As commodities são a base de dólar. Então muitos dos alimentos, dependendo, que entram ali no Brasil, é a base de dólar. Japonês, você está falando merda. Porque nós plantamos tudo. E os fertilizantes, eles vêm da onde, criatura? Dependendo do agrotóxico, ele vem da onde? Para poder pulverizar ele para matar as pragas. Dependendo, são produtos químicos que vêm de fora. E me pagando a preço de dólar. E você vê que o dólar, a 6,30, claro que deu uma caída agora. Mas você vê que ele chegou a 6,30. Então você vê que o negócio é complicado pra caramba. É a mesma coisa que no Japão. Então se as pessoas elas não se atentarem a esse tipo de coisa e não procurarem se proteger, porque o governo está pouco se lascando para as pessoas. Tanto o governo japonês como o governo brasileiro. Eles estão pouco se lascando. Porque se o governo japonês ele tivesse realmente intenção de ajudar, ele não faria metade das merdas que ele está fazendo agora. O governo brasileiro, então, nem como é que fala assim? Nem me dou o trabalho de falar.
Aí daqui a pouco vai aparecer algum doido. Ai, japonês, mas você tá falando do PT. Não, não é questão de PT, não estamos falando questão de parte econômica. Dinheiro independe de nacionalidade, independe de fronteira. Isso depende do quê? Do gestor que está lá. Se o gestor for um cara bom de mercado, ele vai corrigir ou tirar, minimizar os danos. Mas se o cara for ruim, meu, ele vai arregaçar com a economia da empresa. Vou dar um grande exemplo, a Nissan. Quando o Carlos Ghosn estava no poder ali, você viu que ele elevou a Nissan à quinta potência. Aí fizeram a cama de gato pro cara, tanto que o cara teve que sair do Japão fugido, porque senão ele ia estar preso, que comendo pão que o diabo amassou. Ele fugiu, ele teve uma fuga cinematográfica, porque a fuga que ele fez do Japão foi direto, foi assim, eu não sei como é que não fizeram filme daquilo, porque foi uma forma cinematográfica a fuga que ele teve, tá? E você vê que a Nissan hoje, depois de tudo que eles fizeram com o Ghosn ali, que não sei o que, tá quase falindo. Por isso que eu falei, eu não sei como é que o Japão chegou ao patamar de primeiro mundo. Porque tem muito administrador japonês que é uma topeira. Se já mostra nos números ali, você vê o Norichukin, um banco estatal. Um banco que dá financiamento para o agro. Quase quebrou. Só não quebrou porque o governo japonês investiu uma grana. E eles estão tendo que fazer uma reformulação agora, para poder justificar toda a merda que eles fizeram. Por isso que eu estou falando, isso depende do gestor, não é de parte política. É que o cara é ruim. Por isso que eu canso de falar. Quer colocar políticos em cargos que mexem com parte de educação financeira, que mexem com parte financeira, etc., econômica, não há problema, coloque, mas coloque um pré-requisito. O animal tem que ter, no mínimo, formação acadêmica de economia. Senão, não. Ah, Japão, mas por que você falou animal? Porque tem uns caras que são animais. Tá? Como é que fala assim, nesse ponto? E eu não vou nem citar exemplos, porque senão o troço fica feio. Tá? E como é que fala assim? O jurídico já me mandou calar a boca. Fica quieto. Porque você quer preservar o canal. Então fique quieto. Tá? Mas vamos lá. Então, continuando aqui. À medida que os subsídios do governo para aliviar os fardos financeiros sobre as famílias foram reduzidos, o preço da energia em novembro subiu 6%, tá? Acima do ganho de 2,3% em outubro. E o preço da eletricidade subiu 9,9%, enquanto o gás urbano, o gás de cidade, subiu 6,4%. Aí quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre fiz essa previsão assim e sempre fiz esse alerta. Procurem se adaptar, procurem não gastar, procurem readaptar a nova realidade enquanto está tendo subsídio do governo. Porque na hora que o governo sair tirar o subsídio e as pessoas ficarem no oba-oba, tô torrando, oba-oba, tá gastando pouco, na hora que vier o reajuste, vai chorar. E você vê que aumento de 10%, não é que é o aumento. Porque o governo tinha colocado subsídio. Então aquele valor já estava lá. O governo só estava custeando. Então o governo ele tirou o paninho bonito que ele tinha colocado em cima. Aí apareceu a realidade feia. Simples assim. Então falar que houve aumento, realmente não houve. Já estava lá. Então esse é o grande problema que as pessoas ainda não entenderam. Principalmente muitos brasileiros aqui no Japão. Enquanto isso, os preços do arroz subiu 63,6%, o maior aumento desde os dados comparáveis que ficaram disponíveis em 1971. Você vê que o maior aumento desde 71, tá? À medida que a oferta diminuiu após um verão excepcionalmente quente no ano passado, você vê que eles colocam a culpa no verão, eles não colocam a culpa no governo. Por que disso? Porque o governo tinha mandado diminuir a quantidade de arroz plantado no Japão. Não, mas a culpa é do tempo, não é do governo. Esse é o grande problema, né? Então, continuando aqui.
com os agricultores repassando os custos da produção mais altos aos consumidores. Sim, quem acompanha o canal deve se lembrar que eu havia falado sobre esse reajuste que ia ter muito antes dele ser anunciado na mídia. Assim, como é que fala assim, de uma forma escancarada. Mas falar que é um aumento de 63,6% dessa forma é pouco, não. Não é só 63%. Dependendo, ele chega a quase 100%. Por que eu estou falando isso? Antes do aumento, o arroz coxirricari, que é aquele arroz para sushi, aquele arroz gostosinho ali, né? Você encontrava ele o saco de 10 quilos a 3.000, 3.500. Era a base, era essa média. Hoje, 6.000, 6.100, 6.300. Então você vê que a base de aumento teve quase 100%. Por isso que eu falo que os números que o governo coloca não refletem a realidade. Então o governo, ele é muito malandro, o governo japonês. Então tem que tomar cuidado nesse ponto pra caramba. Ele vai dando aquela manipulada nos números, assim, para tentar parecer que a coisa é um pouco mais bonita. E não é. Por isso que eu falo para você, tome cuidado. Às vezes aquele cafezinho de 7-Eleven ali, né, que antes era Ryakoen, hoje é 120. Tá? Você vê que subiu 20 ienes. Então a cada 5 cafezinhos você está perdendo um. Que você poderia tomar. Então você vê que o poder de compra está diminuindo. Isso foi só um exemplo muito esdrúxulo. Tá? Tem aumentos aí que são piores, que diminuíram o poder de compra. Só para vocês terem ideia. Para tentar dar um cambalacho nessa parte do arroz aqui no Japão, tem empresas que em vez de fazer o saco de 10 quilos, fez com 8, com preço de 10. Olha aí. Então você vê que tem muita coisa que está sendo, assim, está mudando muito rápido aqui no Japão. E se as pessoas não ficarem atentas, elas vão ser passadas para trás. E se elas saíram gastando dinheiro como se não tivesse o dia da manhã, a renda não vai dar. Por isso que eu canso de falar para as pessoas, invista seu dinheiro, porque não vai dar. Tá? E se você vai investindo ali para você ter um futuro melhor. Senão, caso contrário, se você for depender simplesmente da aposentadoria do Japão, tu vai se lascar. Como é que se diz? Quem avisa, amigo é. Quase que não sai. Hein? Continuando aqui. Além disso, os preços dos chocolates e dos grãos de café de origem estrangeira aumentaram 29,2% no caso do chocolate e 24,9% do café. Então você vê que foram aumentos altos, né, respectivamente em novembro, com o aumento dos custos dos materiais e o clima desfavorável, levando a menores colheitas, disse o Ministério. Então você vê que o Ministério, que a culpa é sempre da natureza. Não é culpa dos commodities caros, não é culpa do dólar alto no Japão. Não é culpa. É culpa sempre da natureza. Os preços mais altos, tais como contribuíram para os preços gerais dos alimentos subissem 4,2% acima da alta de 3,8% em outubro. Então nessa brincadeira você já sabe que nós temos o quê? 8% de aumento. E o Ueda, ele tinha prometido, quando chegar a 2% eu vou intervir no mercado. Cadê? Por isso que eu falo para você que o Ueda é um grande especulador. E essa especulação dele está fazendo o dólar subir no Japão. Então, só tome cuidado, tá? Os altos preços do arroz também fizeram com que os onigiris e os sushis se tornassem mais caros, de acordo com o Ministério. Isso é óbvio. É efeito dominó. O arroz está caro, precisa do arroz para fazer o onigiri e o sushi, vai ficar mais caro. Tem hora que o Ministério do Japão fala umas coisas bem óbvias, está redescobrindo a roda, dá até raiva. Entre outros itens, os bens duráveis domésticos cresceram 4,1%, desacelerando em relação aos 6% de outubro. Então você vê que as pessoas estão comprando menos coisas no Japão.
Os preços dos serviços, um dos indicadores que o BOJ monitora de perto para decidir a política monetária, que geralmente reflete os aumentos salariais, subiram 1,5% inalterado em relação ao mês passado. Então você vê que os aumentos salariais não acompanham a inflação. E lembrando, esses aumentos salariais não foram para todo mundo. Então tem gente, isso aqui foi para quem teve aumento salarial. E quem não teve aumento salarial? O estrago é muito maior. Tá? Então tem que se tomar cuidado, sim. Só que é aquela velha história. Tem gente que ganha muito acima do salário mínimo do Japão. Então esse tipo de pessoa não faz esse tipo de cálculo. Igual, por exemplo, aquelas pessoas que ganham 1.700, 1.600. A base de cálculo para essas pessoas é totalmente diferente. Tá? Por isso que pessoas assim, dependendo, elas não estão sentindo o tamanho, dependendo do tamanho do arrombo. Porque tem pessoas que já quer trabalhar para ganhar alta, para não ter que ficar pensando, batendo cabeça com isso. Tá? Só que nisso está escoando dinheiro que não está nem percebendo. Só vai perceber quando vier um imposto sobre residência no outro ano. Aí vem a paulada, aí nisso ela percebe o tamanho do arrombo que vem. Por isso que eu já ia falar uma coisa aqui, que já é emendada a... como é que se fala? A próxima matéria. Mas já vou pular para a próxima matéria aqui, já para você ter ideia aqui. Então vamos lá na parte da reforma tributária. Tá? Para abatimento no imposto de renda, etc. Deixa eu só molhar o bico. Eu não sou de ficar fazendo recomendação, não. Mas quem gosta de água tônica deveria tomar isso aqui. Cara, é muito bom. Tá? O sabor dele é bom. Não é aquele saborzão seco, não. Tá? É bom mesmo. Então vamos lá à próxima matéria. Sob a pressão, a coalizão governista concordou em aumentar o limite mínimo do imposto de renda de 1.030 milhões, desculpa, de 1.030.000 ienes, tá? O que dá bagatela de 6.600 dólares, para 1.230.000 ienes, depois de negociarem com o principal partido da oposição. Mentira. Tá? O Partido Democrático do Povo. Por que eu falo que é mentira? Porque já está tendo várias reuniões, praticamente quase todos os dias, e eles não chegam num consenso. Aí soltar uma matéria dessa falando dessa maneira é complicado. Tá? Por isso que eu falo que quem acompanha ali dia a dia as matérias, igual no meu caso, eu tenho que acompanhar várias coisas todos os dias para eu poder trazer para você. Então a gente vai vendo as discrepâncias, a gente vai vendo as diferenças. A mudança deverá ser incluída na estrutura da reforma tributária já para o próximo ano fiscal, que deverá ser finalizada em breve pelo Partido Liberal Democrata, que é o partido do primeiro-ministro Ishiba, e o seu parceiro de coalizão Komeito. Então você vê que aqui eles falaram que só esses dois, tá, que querem esse valor. Os outros não. Essa decisão ocorre após amplas discussões com o Partido Democrático do Povo, que havia pedido um aumento mais substancial para 1.780.000 ienes. Então você vê que de 780.000 ienes para 230.000 ienes tem uma diferença de mais de 500.000 ienes. E o Tamaki, que é um dos grandes representantes o DPP, né, no caso o Partido Democrático do Povo, ele queria pelo menos 1,5 milhão. Japonês, você está falando, mas o que isso quer dizer? Isso é a diferença que você teria no seu imposto de renda. Porque se você fizesse 1.030.000 ienes, de acordo com a lei atual, você já paga imposto de renda. Diferentemente desses valores aqui que eu estou te apresentando, que se você chegar
no caso, o que o DPP queria, 1.780.000. Então, se você chegasse a 1.780.000 de renda, depois disso você pagaria imposto de renda. Então, olha a diferença. Então, esse montante que você estaria aqui, esse montante é um montante que sobraria para você, para os seus gastos e etc. Que você não teria que declarar como imposto, pagando ali imposto. Então, seu imposto ficaria muito mais baixo na hora de pagar. Mas com essa diferença de 1.030.000, você tem que pagar um imposto muito alto. Porque a sua declaração de renda ela é muito baixa ali, o limite. Então é um troço tenso, tá? Então você vê que o governo ele vai aumentar no ano que vem para 1.230.000. É muito? Não, não é pouco, tá? Principalmente porque o DPP ele fez esse tipo de promessa de campanha. Por isso que ele está batendo muito em cima. Só que o governo não quer dar isso daí. Só que nisso, o que aconteceu? O Tamac, ele está suspenso porque ele... é isso aí, eu não posso falar porque o YouTube não permite, tá? Mas ele, ó, tá? Então, o que aconteceu? Ele foi suspenso, se eu não estou enganado, por 3 meses do partido ali. E nisso, o governo fez o que fez, tá? Como é que fala assim? Aproveitou que o Tamac tá fora, meu, e tá pintando e bordando, né? Só que entra aquela história. Vamos ver se o partido ali da oposição, o DPP e outros partidos, não aprovem o que o governo falar. Porque se eles aprovarem, aí o governo vai fazer qualquer coisa, independente de baixa coalizão. Porque eles vão usar a falácia do povo contra eles. Por quê? Eles podem fazer assim, ó, nós tentamos fazer tal coisa, mas eles não quiseram aprovar, então eles vão prejudicar o povo. Então tem esse tipo de coisa, pô, pra caramba. Tá. Então vamos lá. O DPP argumenta que o aumento é crucial para aliviar a carga tributária sobre os que têm renda mais baixa. É isso que eu estou falando. Né? Então antes, com 1.030.000, dependendo se você fizesse Naixoco em casa, para quem não sabe o que é Naixoco, Naixoco são serviços que as fábricas, empresas, elas entregam para você, ou você vai buscar na fábrica, tá, e você faz em casa. Você não precisa fazer na fábrica, você faz na sua casa. Então você ganha ali por produção, tá? Não é por hora, você ganha por produção mesmo, né? Nesse ponto. É muita gente que faz Naixoco ainda não entendeu, tá? Que nesse ponto a pessoa ganha por produção, não por hora. Então, quanto mais rápido ela trabalhar diferentemente numa fábrica, ela vai ganhar mais. Tá? Então, nesse ponto, dependendo do quanto a pessoa faz de Naixoco, ela ultrapassa 1.030.000 ienes fácil em um ano. Dependendo da situação. Tá? Então, nessa brincadeira toda, o governo já iria tributar. Desculpa, a garganta tá pegando. E tributar essas pessoas que fazem Naixoco em casa, porque esses Naixocos, no caso, é para complementação de renda. Porque ele é muito inferior ao que a pessoa ganharia por hora numa fábrica, os ganhos. Mas ainda assim, a pessoa faria mais de 1 milhão por ano, sim. Eu falo assim porque tempos atrás, quando minha mãe estava no Japão, tá, ela fazia Naixoco. Por mês ela tirava mais de 80.000. Fazendo Naixoco. Então se você colocar 80.000 em 10 meses, são 800.000 ienes. Para você chegar a 1 milhão, falta pouco. Entende? Por isso que o Partido Democrático pro Povo, ele está querendo uma janela maior, um espaçamento maior para, no caso, para cobrança do imposto de renda. E o governo não, ele está diminuindo cada vez mais para cobrar mais do imposto de renda das pessoas. Então você vê que o quanto o governo japonês, ele está, não vou usar essa palavra não, mas ele está praticamente assim, querendo sugar as pessoas de canudinho, o dinheiro das pessoas de canudinho, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que quando eu trouxe o vídeo falando sobre os investimentos e os valores
de pagamento dos investimentos no Japão, eu levantei a questão, será que compensa investir nessa parte aqui no Japão, sabendo que lá no Brasil você paga muito menos de impostos? Os impostos são muito mais baixos em relação ao Japão, em relação a ganhos de dividendos, né? Então, fica-se a dúvida, no caso, para as pessoas. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma. Tá, então, continuando aqui. Como o governo minoritário, a coalizão governante tem buscado um acordo com o DPP, tá? O DPP, no caso, é o Partido Democrático do Povo, pois seu apoio é essencial para aprovar a proposta orçamental, no caso assim, do orçamento fiscal de 2025. E o parlamento tá dividido. É isso que eu falei. Se a oposição ela for uma oposição forte, ela não vai deixar o governo pisar nela. Então, ela fala assim, eu quero pelo menos 1,5 milhão. Então, se você não me der pelo menos 1,5 milhão, não tem acordo. Mas eles aproveitaram que o Tamaki está fora e fizeram esse tipo de coisa. Então você vê que é muita safadeza, Tá. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque eles sempre fazem reuniões. Então nessas reuniões existe uma tríade, tá? Que geralmente era do DPP, a Komeito e o Partido Liberal Democrata. Então eles tinham um acordo entre eles. Só que esse acordo não foi respeitado. Esse é o grande problema. Tá? Então você vê que o governo Ishiba, você não pode confiar nesse governo. Você vê que ele já deu para trás em relação a acordos verbais. Por isso que eu falo para você, você está vindo para o Japão trabalhar, pega tudo que você puder assinado e, se puder, registrado em cartório. Porque se você algum dia tiver que meter no pau, processar, não é a sua palavra contra a palavra do outro. É a mesma coisa você aqui no Japão. Você aqui está trabalhando na empreiteira, peça o raio dos contratos. E verifique os contratos antes de assinar, pelo amor de Deus. Porque tem pessoas que ela não entende Nihongo, o cara da empreiteira simplesmente dá o papel e ela assina. Só que aí pode estar escrito o que for, ela não sabe. E ela assinou. E se ela assinou, ela deu o aval, que como se ela estivesse sabendo o que ela está fazendo. E nisso ela está sendo passada para trás. Já aconteceu vários casos, não foi nenhum nem dois casos. Que muita gente, daqui a pouco, recebeu, um caso assim, a demissão, não está sabendo, foi lá e assinou. Por quê? Não está sabendo o que está escrito. Então, pelo amor de Deus, gente. Se você não sabe o que está escrito, chama alguém para ler para você, ou usa o aplicativo do celular, o Google Tradutor ali. Fala, Chotomate Kudasai. Aí pega o negócio ali e vai usar o tradutor para ver o que está escrito, para ter um mínimo de noção. Não sai assinando qualquer coisa não, porque se depois que você assinou, é tenso. Tá? Não adianta ficar reclamando. Mas continuando. No entanto, as negociações fracassaram no dia 17 de dezembro, quando o partido do Ishiba e o Akomeito não apresentaram uma nova proposta sobre limite do imposto de renda, gerando frustrações no DPP. Em meio a esse tempo, o bloco governista agora está avançando com seu plano de finalizar a estrutura da reforma tributária, já em fim de dezembro, caso hoje, tá? Caso contrário, não conseguirá concluir uma proposta de orçamento fiscal para 2025. Sem um acordo com o DPP, né, a estrutura estipulará que o limite será elevado para 1.230.000 ienes, sem aumento adicional. Então você vê que não é isso e é isso. Só que, aquilo que eu já havia falado, o Tamaki, ele queria pelo menos 1,5 milhão. Só que como ele está suspenso, ele não tem o poder de fazer nada. Ele foi suspenso na pior hora possível. Aí nisso o governo montou de cavalinho, né? Se eles prosseguirem sem acordo,
Não poderemos apoiar uma proposta de orçamento deles, disse Yujiro Tamaki, membro importante do DPP. Tá? Esse Tamaki, ele, como é que se fala assim, é um grandão da oposição. Só que em plena eleição descobriram que ele, ó, e você sabe que o povo aqui nesse ponto ele é muito conservador. Por mais que os mais jovens não liguem, tá, para essa parte de chifre, os mais antigos ligam. E essa parte tradicionalista falou de traição, que é coisa errada, e eles, como é que se fala assim, não ficaram quietos, deixou passar todo a muvuca das eleições, tá? Aí nisso ele julgaram o Tamaki e ele foi decidido que ele ia ficar 3 meses fora, suspenso 3 meses fora. E foi nisso que ele ficou, que ele está agora suspenso, só que no pior momento possível. À medida que o prazo final do orçamento se aproxima, os partidos no poder continuarão as negociações com o DPP, ao mesmo tempo que explorarão possíveis alianças com outro partido da oposição, incluindo o Nippon Ishin, que é o Partido da Inovação do Japão, que é o tanto que quem tem uma grande coalizão do Nippon Ishin é lá em Osaka. Osaka que é a casa do Nippon Ishin ali, tá? Então já dá para você ter uma ideia de como é que tá a dança das cadeiras, só que você vê que um comendo o outro, um sacaneando o outro. Então você vê que se o governo realmente ele fala, estamos querendo te ajudar, beleza, teria dado pelo menos 1,5 milhão que o Tamaki queria. Mas o certo, por promessa de campanha que o DPP fez, era 1.780.000. Tanto que vídeos passados as pessoas devem se lembrar que eu falei desses valores, porque são esses valores que o Tamaki estava pleiteando ali de início. Ainda que o Tamaki ele foi legal, ele fez um consenso que caiu para 1.500.000, 1,5 milhão. Mas ainda assim você vê que o governo está, né? O subsídio do combustível ali deu uma diminuída na quarta-feira, tá? Então você vai começar a pagar combustível, no caso assim, produtos à base de petróleo mais caro. Então eu vi as pessoas falando, mas a filhinha de 150 ienes de desconto só não compensa. Se você colocar em 10 meses, é 1.500 ienes. 1.500 ienes hoje, dependendo da pessoa, faz muita falta. Tá? Só para vocês terem ideia, mais ou menos. O ovo, dependendo do local, tá mais de 200 ienes. Então, com 1.000 ienes, dependendo do local, você compra só 4 cartelas de ovos. Não compra mais. Porque tem um imposto. Tanto que tá saindo um burburinho, tá? Eu só vou falar isso de cabeça, nem quis trazer a matéria, porque isso aqui não vai dar em nada, tá? Mas tá surgindo um burburinho que tá juntando os partidos da oposição ali para fazer um estudo de viabilidade para tentar zerar a alíquota do imposto sobre consumo. Claro que isso não vai dar em nada, por isso que eu nem quis trazer, mas já estou te falando porque em algum momento você vai chegar a ler ou ouvir falar sobre isso aqui no Japão. Eles estão tentando fazer esse movimento, mas esse movimento você sabe que é puramente teatral. Porque se o governo aqui não quis dar nem, como é que fala assim, um desconto no imposto de renda de 1,5 milhão, você imaginar zerar a alíquota do imposto sobre consumo. Então isso é uma coisa que não vai acontecer, tá? Aqui no Japão. Já estou trazendo de antemão. Mas de qualquer maneira, para Deus nada é impossível. Então pode ser que realmente, quem sabe, tá? Por milagre do Divino Espírito Santo, ou algum político esteja com a corda no pescoço, tá? Precisando de aprovação do povo, aí vai que eles zeram a alíquota, por questão eleitoreira, tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Essa reforma tributária que o Haddad fez, que muito desse plano só vai entrar em vigor em 2026, vai ser bem em época eleitoreira do Brasil, se muita gente ainda não se atinou nisso. Tá?
Então já dá para você ter uma ideia que tem muita coisa que essa reforma tributária que o Lula fez aí no Brasil, ela está visando mais a parte eleitoreira do que ajudar o povo. Repito, esse aumento do dólar, isso é horrível. A pessoa que falar assim, eu não como dólar, você tem que dar um pacote de alfafa para essa pessoa. Porque de uma forma direta ou indireta, mesmo plantando no Brasil, existem fertilizantes que vêm de fora. Outros produtos que vêm de fora, que tem que ser pagos a preço de dólar. E você acha que isso não vai influenciar no valor final do produto? É a mesma coisa aqui no Japão. Então quem quer viver só de churrasco e pagode e cerveja, não há problema. Mas que depois não venha ficar relinchando nos grupos sociais. Porque tem muita gente se lascando por causa desse tipo de coisa. É a mesma coisa. Fizeram a escolha de colocar lá no Brasil. Beleza, não há problema. Estão pagando o preço. É a mesma coisa aqui no Japão. Tá? Tiveram toda a oportunidade para trocar de partido no poder. Mas você viu que a oposição, o velho lá, como é que se fala assim, do que era do DPP, tá? O velho que era do DPP, que ele, você vê que nem se fala mais nele, ele perdeu a oportunidade. Hoje ele deve estar chorando debaixo do chuveiro até hoje. Mas vai fazer o quê? Porque o velho achou que ele era autossuficiente, com poder suficiente para fazer o que ele queria assim. E deram uma rasteirada nele. Por isso que eu falo, as pessoas que se acham muito inteligentes, que acham que não depende dos outros, que elas vão conseguir tudo assim, de uma forma assim fácil, elas caem do cavalo. E caem muito do cavalo. Tá? Por isso não seja esse tipo de pessoa, muito pelo contrário, seja humilde. Se você sabe que você precisa das pessoas, não desmaltrate, não maltrate as pessoas. Tá? Trate as pessoas como da mesma forma que você gostaria de ser tratado. E procure ajudar e ensinar as pessoas da mesma forma que você gostaria de ser ensinado. Tá? Só que também não faça tudo para os outros. Seja bom, não seja bonzinho. Tá? O bom, ele sabe distinguir quando está certo e quando está errado. O bonzinho é aquele que toma na cara, que é aquele que faz tudo para os outros e não fica nada para ele. Aí na hora que ele está vendo que o barco dele está afundando, o bonzinho está vendo que o barco dele está afundando, ele vai pedir ajuda e ninguém ajuda. Porque o bonzinho só toma na cara. Então saber falar não é um ato de bondade. Tá? Ensine a pessoa a pescar, não dê o peixe. Basicamente. Tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal. Tá? E eu vou ficando por aqui e mais do